Olá, pessoal. Vamos então mais uma vez aí, né, para mais uma etapa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns conceitos, né? E o conceito que eu vou trabalhar na aula de hoje é o conceito de organização social, ok? Espero que gostem. Nesse conteúdo, né, de hoje, nós vamos abordar o que é uma organização, né? O que é uma organização social. Vamos falar sobre os aspectos do ambiente social e do ambiente organizacional. Eu vou falar muito sobre o relacionamento interpessoal nas organizações, tá? Sobre gestão de conflitos nas organizações. E aí vou chegar no ambiente propriamente dito da empresa rural, ok? Para que a gente possa aí depois, quando for se aprofundar nas associações, cooperativas e afins, né? A gente entenda um pouco como que funciona. Bom, organização, né? O que é uma organização? Então, é uma combinação de esforços, né, individuais que tem objetivos coletivos, independente do que ela faz e do tamanho dela. Tá? Uma organização ela tem um propósito, ela tem meta por existir. Por isso que ela existe, porque ela tem um projeto, ela tem um propósito. E os objetivos das organizações são diversos. Tá? E eles são determinados pela cultura e segmento, né, a qual eles fazem parte. Essas culturas, né, das pessoas, dessa diversidade, né, é que vai definir a missão, né, e que vai definir para qual é a serventia, se ela vai fazer a prestação de serviço ou se essa organização ela vai ser de entretenimento ou ela vai fornecer algum bem para a sociedade, tá? Então, uma organização ela também pode ser entendida como unidades que são construídas e reconstruídas, tá? Com objetivos específicos em um conjunto de atividades e forças, né? Coordenadas aí por duas ou mais pessoas. Então, tem essa definição também. As organizações são compostas por pessoas. Sem as pessoas, não existe quem vai tomar a decisão relativo aos objetivos da organização. E são as pessoas que realizam esse conjunto de atividades que uma organização precisa alcançar, ok? As organizações, então, dependem das pessoas, tá? Para manusear o processo decisório ou também para manusear o processo produtivo. As pessoas dentro das organizações é o que há de mais importante. Então, dentro de uma organização, o recurso humano é o mais importante, ok? A organização social é um conceito, na verdade, lá da sociologia, que eu estou emprestando aqui para o nosso universo agro, né? Ela é uma forma como a sociedade se estrutura e se organiza, né? E o papel que cada um recebe está expresso nessa. Portanto, né? É, a organização ela é influenciada pelo comportamento, ela é influenciada pelo relacionamento entre as pessoas, pelo relacionamento em grupo, ela é organizada conforme a cultura, né? Cada povo, né, se organiza de uma forma diferente. Então é indispensável para a sobrevivência da sociedade a organização social. Ela tá presente em diversas esferas, tá? Como cultural, então existem organizações culturais, ela está presente na esfera econômica, existem organizações com fins econômicos, né? Ela está presente na família, né? A maior organização é a família, né? Nesse ambiente familiar. Ela está presente na política, existem organizações políticas, tá? Então, a gente tem que entender que essas formas de organização mudam conforme a necessidade da sociedade ao longo do tempo e de cada um desses segmentos, né? Seja cultural, econômico, familiar ou político, ok? Estrutura social. A estrutura social é a divisão da sociedade em camadas sociais. Então,
surgem aí mediante diversos fatores, né? Políticos, econômicos, religiosos, entre outros. Então, a estrutura social, ela também é classificada em familiar, política, econômica, cultural, religiosa, educacional, militar, tá? O ambiente social e organizacional tem o indivíduo, né, como a gente viu, a pessoa, o recurso humano como o mais importante. Então, o indivíduo na organização, ele sofre pressões, né, dos superiores, ele sofre influência dos colegas, né, ele também tem um sistema de se organizar, de postura dentro da organização bem pessoal, né? Então tem sistemas, tem uma complexidade de atitudes e de ações que é bem próprio da pessoa, né? Ele está sofrendo ações das mudanças nas tecnologias, né? Então, se a gente pensar agora nesse momento que estamos vivendo, o indivíduo dentro da organização social, como o professor, por exemplo, ele sofreu uma influência muito forte e uma mudança muito forte nas tecnologias. Ele dava aula com um retroprojetor, com um canetão e no quadro. Hoje eu dou aula no computador, né, com outros meios de comunicação. Então, sofre influência. O indivíduo ele sofre também a demanda da família. Ele sofre programas de treinamento e desenvolvimento, né? Ele vai ter condições ambientais que o influenciam, né? E a questão também estado de energia interna. Tem dia que a gente não está num dia legal, né? Então a gente tem que pensar, quando a gente pensar em ambiente social e organizacional, a gente tem que pensar no indivíduo, né, como a parte mais importante, como recurso humano, como a parte mais importante dentro da organização, e lembrar que ele sofre essas interferências, tá? Sendo assim, né, o porquê que nós estamos então dentro de uma organização? Por que fazer parte de uma organização? Se eu estou sendo afetado de uma forma ou de outra. Primeiro, porque faz parte da base da família, né? Não tem como a gente já nasce dentro de uma organização. Mas a gente vai para uma organização, seja ela empresarial, cooperativa ou associação, em primeiro lugar, porque a gente precisa atender algumas necessidades básicas, né, fisiológicas, como necessidade por comida, por água, né, por sexo, sono, repouso, né? Então, quando eu estou fora do meu trabalho, né, eu tenho que ter essas minhas necessidades fisiológicas atendidas. Então, eu preciso me alimentar, eu preciso dormir bem, né? Preciso descansar. E no trabalho, né? No trabalho, o primórdio, né, é eu ter horário de trabalho, intervalo para descanso, conforto físico. Fisiologicamente, né, eu preciso de um trabalho que não seja insalubre, né? Tenho hora para chegar, hora para sair, né? Hora para descansar, para me alimentar, é isso? Conforto físico. Em segundo lugar, eu participo de organizações como indivíduo, como pessoa, né, como cidadão, porque eu quero segurança. Fora do trabalho, eu quero ter liberdade para ir e vir, né? Eu quero segurança longe da violência, eu quero ausência da poluição, ausência de guerra. E dentro do ambiente de trabalho, eu quero um trabalho seguro, né? Eu tenho, inclusive, regras de segurança de trabalho, né? Eu quero ser bem remunerado, eu quero garantia dos meus benefícios, né? Quero permanência no meu emprego por um longo período. Então, eu permaneço dentro de uma organização, porque depois que eu atendo as minhas necessidades fisiológicas, eu vou querer atender as minhas necessidades de segurança. Em terceiro lugar, depois que eu conseguir atender as minhas necessidades fisiológicas, fora do trabalho e dentro do trabalho, depois que eu atendo as minhas necessidades de segurança, tanto fora do trabalho como dentro do trabalho, eu vou começar a atender as minhas necessidades sociais, né? Eu preciso das minhas convivências com a minha família, com meus amigos, com meus grupos sociais, né? Eu preciso conviver na comunidade, isso fora do trabalho. E dentro do trabalho, eu vou prezar a amizade dos meus colegas, eu vou ter interação com meus clientes, eu vou querer uma chefia amigável, né? Feito isso, né, eu consegui atender as minhas necessidades fisiológicas, eu me sinto uma pessoa segura dentro da organização social, eu consigo ter essa satisfação, né, dessa necessidade da minha social, né,
da minha família e também dentro do meu universo de trabalho, eu vou começar a ir para o quarto nível, né? Que é o nível de estima. É uma necessidade que a gente tem quando está dentro de uma organização, né? A gente vai querer ter a aprovação da família, né? Se a família, olha, meu filho é bem empregado, né? Meu marido tem 2 empregos, virou até uma piada por conta do seriado de TV, né? Aprovação dos amigos, ser reconhecido na comunidade. E dentro do trabalho, eu também quero o reconhecimento, né, da minha dedicação dentro da organização, da minha responsabilidade dentro da organização. A gente quer se sentir orgulhoso, reconhecido, quer receber promoção, né, melhorar de salário, de cargo. Feito todas essas etapas, né, a gente começa a se sentir o quê? Autorrealizado, né? Ou seja, fora do trabalho, né, eu tenho um crescimento pessoal, eu consigo ter passatempos, férias, descanso, fins de semana prazerosos, eu pratico a minha religião, né, eu invisto em educação, né, melhoro a minha capacitação. E dentro do trabalho, depois que eu alcanço todos esses patamares, né, eu acho o trabalho desafiante, eu consigo ter autonomia, consigo participar nas decisões, também tenho crescimento pessoal com essa minha autorrealização. Então, essa imagem, ela mostra bem as etapas que a gente passa quando entra para uma organização, né? Então, quando eu entro numa organização social, eu quero passar a atender todas essas minhas necessidades. Para isso, a administração, né, ela tem as teorias motivacionais. Então, a gente vai alcançando, né, essas hierarquias, essas necessidades, como se fosse uma escada, né? Então, eu vou ter necessidades fisiológicas, né, segurança e sociais, que são fatores higiênicos ou fatores ambientais, né? Então, eu vou atender cada uma dessas etapas, até eu chegar na autoestima. Quando eu chegar no patamar, nesse degrau da autoestima e da autorrealização, que já era o topo da pirâmide lá no slide anterior, eu já estou atingindo os fatores motivacionais. Então, eu preciso, existe uma linha, né, de separação que a gente alcança, né, ao subir esses degraus aí na organização social, tá? E quais são esses fatores motivadores no ambiente organizacional, né? Então, a gente, para fazer parte de uma organização social, a gente precisa ter um bom ambiente de trabalho, um espírito de equipe colaborativo, todo mundo querendo se ajudar, né? Ou fazer aquela organização crescer e melhorar. Um tratamento respeitoso, né? É muito bom dentro disso do ambiente do trabalho. Reconhecimento profissional, todo mundo quer ser reconhecido. Condições de segurança, né? Fazer o que a gente gosta é muito importante, né? Isso é muito motivador dentro do ambiente da organização. Autonomia para decisões, né? E decisão, né? A gente poder tomar fazer uma tomada de decisão, né? De maneira autônoma, né? Sem ser podado, sem ser privado, sem ser barrado. Oportunidade de crescimento profissional, né? Não é ficar estagnado, né? Vai entrar naquele cargo, nascer naquele cargo na organização e vai morrer naquele cargo. Não, né? Crescer, né? Melhorar. Um clima organizacional estruturado, confiante, um salário justo, compatível com o desempenho dentro da organização social, né? Então, todos esses fatores aí são motivadores, vão fazer eu querer, como indivíduo, estar fazendo parte dessa organização, né, social. E quais são os fatores desmotivadores no ambiente organizacional? Falta de direção e controle. Então você está dentro de uma organização e você vê que não tem direção, não tem controle, o negócio está meio bagunçado, desorganizado, né? As pessoas são desunidas, não tem coleguismo, né? Ninguém está se importando muito com você, é uma puxação de tapete, fica desconfiado, né? Uma desconfiança, ou um protecionismo, tem aquele lá que é sempre mais protegido, discriminação, né? Das mais variadas, seja de gênero, raça, né? Qualquer que seja.
uma liderança muito centralizada, sabe? É tudo embaixo do umbigo do chefe ou embaixo do umbigo do líder, né? Aquela coisa, aquela liderança centralizada, individualizada, que não permite, que não é democrática, que não compartilha, que não divide tarefas. É horrível, né? Isso desmotiva fazer parte de uma organização, né? Uma liderança insegura, você não tem confiança no seu líder, né? Você está lá dentro de um ambiente organizacional, você faz parte de uma organização social, mas aquele chefe, ele é meio, sei lá, aquele seu líder, ele é meio instável, um dia ele está de bom humor, um dia ele não está, você não tem muita segurança sobre aquilo que ele fala, sobre as regras, sobre o controle, sobre a direção, né? A não valorização, a pessoa está lá dentro, dá o sangue pela organização social, e ela não tem um reconhecimento no trabalho dela, né? Isso é terrível, né? Impossibilidade de se expressar ideias, opiniões, enfim, é muito ruim, tá? Você não tem voz, isso é péssimo. Isso você com certeza, quando está dentro de uma organização social, fica desmotivado, ok? Como resolver esses problemas, né? A melhor forma é a comunicação dentro do ambiente organizacional. Então, a gente tem uma organização social, a gente precisa saber ouvir, precisamos praticar a empatia. Para aqueles que não sabem, empatia é se colocar no lugar do outro, né? Prestar muita atenção na comunicação verbal, não verbal, perdão, que é uma coisa que está bem difícil agora com o distanciamento social, né? A pessoa fala gostou e faz uma cara feia, né? A pessoa fala que não gostou e está meio alegre, estranho. Então, assim, tem algumas expressões faciais, né? De nojo, de rejeição que aparece nos traços na face. Então, tem que se atentar a isso aí, né? Ironia, deboche. Então, existem hoje vários canais de comunicação, agora com as mídias sociais, nesse tempo que a gente está vivendo, isso tem aumentado massivamente. A gente tem televisão e rádio, hoje nós temos internet, nós temos o Twitter, nós temos o Instagram, Facebook, o WhatsApp, nós temos canais de televisão fechado, aberto, né? Então, a gente tem que prestar atenção que no ambiente organizacional vai ter todos esses canais, e-mail, né? Então, sites, né? Então, a gente vai ter que dar uma olhada que existem vários canais, né? Para a gente se comunicar dentro de uma organização. Existem ruídos ou obstáculos, né? Aquele zum, né? Você percebe que é uma coisa que atrapalha. Mas os próprios ruídos, literalmente, propriamente dito, eu vou comunicar aqui agora mesmo. Não sei se vocês perceberam, meu cachorrinho latiu, né? Eu não tenho como fazer essa comunicação nesse ambiente organizacional, que é a sala virtual que nós estamos aqui agora, né? Na sala de aula, a qual eu faço parte, né? Da organização da EduVale. Eu não tenho como tirar esse ruído, esse obstáculo. Então, isso acontece às vezes no momento da comunicação. A percepção, tem pessoas que têm tempo, né? Para perceber, para entender. Tem gente que assiste uma aula ou só lê os slides e já consegue desenvolver. Tem outras pessoas que vão precisar ler, reler, assistir novamente, ouvir mais uma vez para conseguir fazer a percepção. Ainda mais quando você dá uma mensagem, quando você conversa, quando você fala com alguém. A comunicação ela também pode ser escrita, né? Então, a gente tem que se preocupar muito com o conteúdo hoje que a gente escreve, porque o que a gente escreve não tem tom de voz, né? O que a gente escreve não tem expressão no olhar, a gente não consegue ver a aparência, a expressão facial, a gente não vê postura, a gente não vê gesto. Então, a comunicação tem que se preocupar bastante com esses aspectos, tá? Então, pessoal, o conteúdo da fala, né? A ordem como a gente fala, a nossa gramática, o nosso vocabulário, a forma como a gente olha, como a gente fala, a nossa aparência, os nossos gestos, postura, né? Tudo isso influencia e faz parte também da comunicação dentro do ambiente organizacional, ok? Dentro do ambiente, né, dentro da organização social, nós precisamos nos preocupar com o relacionamento interpessoal, tá? Existe uma coisa que a gente deseja muito, que é a nossa competência ser valorizada nesse mundo corporativo. A nossa competência ser valorizada dentro da organização social,
né? Então a gente tem que pensar na nossa convivência dentro da organização social, a maneira pela qual a gente se relaciona, né? Como a gente ama, como a gente odeia, como que a gente compete, a forma como a gente brinca, né? Como a gente troca favor, como que a gente se ajuda, como a gente lidera ou é liderado, né? Outra questão são os comportamentos verbais, né? Nosso vocabulário, né? Nosso linguajar. Não pode ser um linguajar rebuscado, com palavrão, com tom de voz rude, né? Então, a gente tem que se preocupar também com nossos comportamentos não verbais, né? As nossas expressões faciais, porque muitas vezes o nosso jeito de falar, né, e verbalizar facilita ou dificulta o relacionamento dentro da organização. A gente tem que se preocupar com a comunicação dentro do nosso relacionamento interpessoal. Temos que preocupar com a cooperação, com respeito, com amizade. O outro é a referência para o eu, né? A gente tem que lembrar disso, tá? Eu não quero que faça com os outros, né? Eu não vou fazer com os outros o que eu não quero que faça comigo. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, gente, porque essa aula, porque esse tema, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em qualquer outra atividade, tá? Então, a gente trabalha pelo menos 8 horas por dia. Isso significa 1/3 da nossa vida dentro de uma organização, seja ela social ou não. O relacionamento interpessoal, ele tem 5 pilares, né? O autoconhecimento, né? Empatia, então eu preciso me conhecer, saber o que me afeta, onde que eu posso pisar, né? O que me atrapalha, o que me favorece, saber colocar no lugar dos outros, que é empatia, praticar a assertividade, eu vou falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso, né? Ser cordial, né? Ética profissional. Esses são os pilares do relacionamento interpessoal. Se eu me conheço, se eu me coloco no lugar do outro, se eu tenho um comportamento assertivo, se eu sou uma pessoa cordial e tenho ética, com certeza, dentro dessa organização social, seja ela cooperativa ou associação, ela vai ser um sucesso. Com certeza, tá? Os relacionamentos no ambiente social e organizacional são muito importantes, porque a gente tem que pensar, se a pessoa o indivíduo o recurso humano, ele é o principal componente, né, de uma organização social, a gente tem que pensar que pessoas são diferentes, né? Então, se a gente levar isso a sério, os relacionamentos ficam mais fáceis, mais serenos, mais sóbrios, né? Porque as pessoas, elas não são como a gente e elas não pensam do nosso jeito. Então, a gente querer mudar o impossível, né? Querer que todos nós, né, optem pelo que a gente deseja, né? Então, o que a gente precisa saber é o seguinte: mudar a nós mesmos. Antes de eu querer mudar o outro, né, eu tenho que mudar a mim mesmo. As pessoas, elas são tão diferentes que cada uma reage de uma forma diferente em uma mesma situação, né? Seja de vida ou de morte. Então, dentro de um relacionamento, né, dentro do ambiente social, dentro de uma associação, dentro de uma cooperativa, cada pessoa ela vai reagir de uma maneira diferente quando tiver uma situação conflituosa, tá? Então, a gente, dentro de uma organização social, seja cooperativa ou associação, vale a pena a gente observar os comportamentos das pessoas, ok? O que é comportamento assertivo, que eu tinha dito agora anteriormente, né? O comportamento assertivo no ambiente social, no ambiente organizacional, é dizer assim, para si mesmo, né? Eu vou ficar bem se você estiver bem, né? Eu corro um risco. É sempre você pensar, olha, eu acho que eu vou correr esse risco, né? A nossa vida, a minha vida, é só a minha responsabilidade, né? Outra frase que eu gosto bastante: tem direito, né? Você tem o direito de ser você mesmo, né? Então, tens o direito de ser tu, né? Então, cada um tem o direito de ser o que é. Outra questão de comportamento assertivo, né, é falar eu sinto, né? Eu não sou perfeito, tá? O comportamento assertivo,
dentro de um ambiente organizacional é aquele que você fica à vontade de estar cara a cara com a pessoa, né? Você tem um controle da situação, você é sincero, você tem uma confiança recíproca. Confio em você e você confia em mim. A gente é honesto, responsável, positivo, né? Então, esses são as características do comportamento assertivo dentro de uma organização social. São essas pessoas, quando se reúnem, pessoas que têm esse perfil assertivo, perfil colaborativo, um perfil de empatia, né? São essas pessoas que, quando compõem uma organização social, quando compõem uma associação, quando compõem uma cooperativa, são elas que alavancam aquela organização para o sucesso. Então, quando vocês forem dar consultoria para uma associação, para uma cooperativa, observem o comportamento das pessoas. Observem aquelas pessoas que têm comportamento assertivo. Observem as pessoas que têm um comportamento colaborativo. Tá? Para quê? Para que quando chegar a demanda de conflitos, vocês consigam fazer a gestão dos conflitos. Né? A gestão dos conflitos é escolher como você vai lidar com cada tipo de situação conflituosa. Existem etapas para a gente fazer a gestão de conflitos. Eu estou passando para vocês aqui as técnicas. Né? Quando a gente encontrar uma organização social, eu já tive muitos problemas que eu consegui, como que eu vou dizer? Não vou falar que eu resolvi os problemas, mas eu consegui contornar, eu consegui fazer a gestão dos conflitos por conta dessas técnicas. Né? Então você vai em uma reunião de agricultores, familiares que estão fazendo a gestão de uma patrulha mecanizada, que é usado aí por 70 famílias. Né? Então aquela confusão, aquele bate-boca, aquele bafafá. Então se a gente tem técnica para lidar com essa situação conflituosa, né, a gente consegue, em cada tipo de situação, identificar qual é o problema, primeiro de tudo, identifique o problema, analise e escolha a melhor solução, coloca em prática, né, avalie os resultados e mantenha isso, né, faça isso constantemente. Essa é a melhor forma de fazer a gestão dos conflitos. Então, se a patrulha mecanizada não tem uma boa gestão, né, vamos supor que ela esteja sem uma prestação de contas transparente. Um exemplo. Né? Então, identifique o problema, é falta de prestação de contas. Né? Então, vamos analisar e vamos escolher a melhor solução. Quem vai ser a pessoa que vai fazer o controle, né, dessa máquina, dessa patrulha? Né? É o próprio tratorista? Né? É o próprio operador da máquina? Né? É ele que vai trazer o bolo de anotações com quantas horas a máquina fez dentro da propriedade, quantas horas ele fez no trajeto, quanto ele gastou de combustível, que tipo de trabalho que ele fez, né, dentro da propriedade, e quem é a pessoa que vai lá e vai organizar isso, esses dados. Tá? Coloquem isso em prática. Quem é a pessoa que vai materializar aquelas informações num relatório e depois levar para a comunidade? Né? Quem vai fazer isso constantemente, para que na próxima reunião não ocorra mais essa situação conflituosa. Um exemplo, né? Enfim, na gestão de conflitos das organizações sociais, né, a gente vai precisar, na hora de solucionar esses problemas, né, na hora de solucionar os conflitos, saber se comunicar, saber ouvir e saber perguntar. Tá? Existem alguns estilos de administração de conflitos. Né? Geralmente a gente vê pessoas que administram conflitos através da competição. Né? Então, todo mundo acha que está mal remunerado dentro de uma organização social. Então, o líder estimula que todos produzam bastante e quem produzir mais, né, vai ser promovido. E acaba que aquele conflito de achar que estava sendo mal remunerado vai sendo dissolvido, né, porque as pessoas começam a competir por uma produtividade. Existem pessoas que têm um estilo mais colaborativo, né? Vamos ver que eu posso te ajudar, vamos ver como que a gente consegue resolver essa situação conflituosa. Já tem líderes ou pessoas que fazem parte de
organizações que evitam, né? Então, e muitas vezes essa é uma atitude necessária para a gente evitar, melhorar o relacionamento interpessoal dentro da organização social. É melhor evitar aquela pessoa ou evitar tais atitudes ou tais ações para que a gente não entre em conflitos ou para que aquele conflito ele se dissolva, acabe, né? Tem pessoas que na hora de administrar um conflito ele se acomoda, né? São acomodados, então há uma acomodação, né? Meu marido ele tem muito esse perfil, ele sempre diz assim, quando ele encontra uma situação conflituosa dentro de associações e cooperativas, assim, olha, o sistema ele se acomoda, ele se organiza por si só, né? Ele fala assim, não, pode deixar, tá uma confusão, tá um bate-boca, não se preocupe, né? Logo isso aí vai haver uma acomodação, ele se organiza sozinho, né? Ele acha que a acomodação, muitas das vezes, é uma forma muito boa de resolver as situações conflituosas. Tem gente que são comprometida na hora de resolver um conflito. Não, você está com esse problema? Não, pode deixar, né? Eu fiz isso quando eu citei a administração de conflitos de patrulha mecanizada. Fiz isso várias vezes. Pode deixar, tá confuso? Eu mesmo vou fazer a prestação de conta. Me dá aí todas as notas, todos os controles da máquina, do operador de máquina. Eu mesmo vou fazer a prestação de contas e vamos ver se isso vai resolver agora ou não. Porque havia nessa situação uma associação lá do 4 de outubro, onde eles diziam que o presidente roubava, né, o rendimento da patrulha. E quando eu bati a prestação de contas, né, foi impressionante, porque na hora do bate-boca, na hora da situação conflituosa, o presidente falou assim, eu coloquei, foi dinheiro meu. E ele falou, quanto o senhor colocou? Eu falei assim, eu coloquei uns R$2.500. Ele tinha colocado mais de R$7.000 e não tinha percebido, né? Então, todas as notas assinadas que ele tinha guardado, que ele tinha investido dentro do trabalho. E a gente tinha mais ou menos uns R$4.500 ou mais devedor, né? Então, assim, a patrulha tinha uma quantia em caixa. Então, a gente conseguiu prestar contas, a prestação de contas. Mas o meu estilo foi de compromisso. Eu peguei para fazer, né? Até que depois a secretária, chama Maria Auxiliadora, uma graça, aprendeu a fazer e não precisaram mais dessa minha intervenção. Eu vou dar uma dica para vocês dessa boa administração de conflitos, tá? Primeira questão, a gente precisa ter inteligência emocional quando a gente estiver diante de uma organização social conflituosa. A gente tem que procurar soluções e não culpados. A gente fala, quem é o culpado por essa prestação de contas bagunçada da associação? Não. Vamos procurar soluções. Vamos passar a fazer, então, algo que não está sendo feito. Analise a situação. Mantenha um clima de respeito, né? Com cordialidade, com respeito, com tom de voz adequado, sem palavras de baixo calão, né? Aperfeiçoe a habilidade de ouvir, aperfeiçoe a habilidade de falar, né? Então, seja construtivo ao fazer uma crítica. A gente vai fazer uma crítica, mas uma crítica que vai construir. Se é uma crítica para diminuir a pessoa, para estragar a pessoa, para deixar a pessoa lá embaixo, né? É melhor não fazer. Procure uma solução que é a solução ganha-ganha. Eu ganho e você também ganha com a forma que eu vou propor para solucionar um problema. Agir no sentido de eliminar conflito, né? Evitar preconceito, mantenha calma, né? Quando tiver errado, reconhece, gente, eu errei. Isso aconteceu comigo em associações e cooperativas. Eu falei que a presidente da associação lá da 14, ela não ia dar conta de comprar uma grade de arrasto para o trator, para a patrulha mecanizada que ela tinha. Ela se organizou, procurou a comunidade, construiu um projeto para fazer uma festa, um bingo, e através do recurso dessa festa, eles conseguiram comprar uma grade, né, para a patrulha. Então, eu estava errada, eu falei que ela tinha que passar a administração da patrulha para outra pessoa e eu estava errada, e eu reconheci. Cheguei nela e falei, olha, eu errei, eu tenho que reconhecer que você realmente tinha condições de fazer isso, tá? Para a gente pensar um pouco, vamos assistir uma história bem descontraída sobre solução de conflito?
Vamos falar então sobre o ambiente na empresa rural, né? Então, a gente tem uma organização social ou apenas uma organização da unidade produtiva, da empresa rural. E as empresas, né, rurais, essa organização social, que é a empresa rural, ela está inserida em um ambiente que ela é influência e é influenciada, ela influencia e é influenciada por esse ambiente. Essas influências afetam direta e indiretamente, e aí o resultado da empresa. Então, quando a gente tem uma organização social, sendo essa uma empresa rural, já que nós somos do agro, né? Vamos sair desse universo da sociologia, vamos sair um pouco desse universo da administração rural e vamos pensar um pouco como no ambiente agro, né? O ambiente, ele que representa esse universo que envolve a empresa rural, né? Ele é constituído por outras empresas, por outras organizações, né? Por grupos sociais, enfim, por toda a sociedade. E é nesse ambiente externo que a empresa obtém a maior parte dos recursos, tá? Materiais, financeiros, humanos, mercadológicos, informações para o seu funcionamento. Então, dessa forma, quando a gente valoriza as inter-relações na propriedade rural, né, o ambiente, né, ele numa sociedade, numa moderna empresa rural, ele representa cerca de 50% das decisões dessa empresa. E ela geralmente está fora do domínio, né? Ela está lá no universo de outra organização social, no universo de outro grupo social, tá? Então, o ambiente, com as suas organizações e instituições que ficam se interagindo para a produção agrícola, ele é objeto de estudo da administração rural, tá? E ele é dividido em ambiente geral e ambiente tarefa. O ambiente geral, né, é aquele macroambiente que tem um conjunto de fatores externos que influencia e envolve a empresa rural. Ele é constituído aí por algumas variáveis tecnológicas, políticas, econômicas, legais, sociais, demográficas, ecológicas, ok? Então esse é um ambiente geral da empresa rural. Existe um ambiente tarefa da empresa rural, né? Que é quando a organização, né, é envolvida por um ambiente específico da própria empresa, né, que corresponde ao ambiente geral mais próximo e também pelo ambiente operacional da empresa rural, né. A gente tem que pensar que o ambiente específico ele é constituído por empresas, por instituições, grupos e indivíduos que atuam no mesmo setor, né, e são muito relevantes para a empresa poder se estabelecer e organizar aí os seus objetivos. Então, quando a gente pensa que a empresa rural, né, a propriedade agrícola, o empresário, o agricultor, né, ele vai interagir com outras organizações, com outros grupos, né, de indivíduos de um mesmo setor, é bem importante a gente entender, porque nesse ambiente, né, ele é constituído por 4 setores: os clientes da empresa, os fornecedores da empresa e os concorrentes, tá? Que são, na verdade, os grupos reguladores. O ambiente interno da empresa rural, né, ele é constituído por recursos e fatores de produção. Então, a gente tem o capital natural, é o meio ambiente, onde a gente cultiva e faz as nossas criações. O ambiente físico, né, onde materializa a agricultura que nasce aí no coração e na mente das pessoas. O ambiente financeiro, humano, né, então compõe toda a estrutura da empresa, o seu funcionamento, desempenho, de resultado. Nesse ambiente interno, né, estão ações controladas, que é decisão exclusiva do agricultor. Então, gente, o que ele vai produzir é decisão exclusiva do agricultor. A escala que ele vai desejar produzir, qual a melhor forma que ele vai combinar os fatores de produção, qual é o nível tecnológico que esse agricultor vai adotar, qual é o melhor nível de produção que ele vai maximizar os seus lucros, né? Então, esse é o ambiente interno da empresa, tá? Existe também, né, uma coisa que a gente precisa observar, que é aqui o ambiente geral e o ambiente tarefa. Então, a gente tem a empresa, a propriedade rural, o ambiente tarefa, onde eu tenho lá as minhas relações interpessoais com meus fornecedores, com os meus concorrentes, com os meus clientes, né?
eu vou ter que prestar atenção nas variáveis políticas, nas variáveis legais, nas variáveis demográficas, porque as leis mudam constantemente, né? As regras legais, principalmente relacionadas a ambientais, mudam constantemente, né? Existem variáveis sociais, econômicas, tecnológicas, que são em constância mudança, né? E influenciam a propriedade rural. Então, quando a gente pensa em controle, em gerência da propriedade agrícola, né, os fatores externos à empresa, eles acabam sendo divididos em dois grupos. Os que são controlados pelo governo, pelas leis, pela política agrícola, fiscal, cambial, e os fatores que são incontroláveis, né, que é regido principalmente pelo mercado, pela sociedade. Uma hora as pessoas querem consumir mais, uma hora as pessoas querem consumir menos, ou tal produto, né? Então, regulado por essas condições, né? A gente precisa ter uma visão do processo de gestão sustentável dos sistemas de produção da propriedade rural familiar para que ele consiga se inserir dentro de um capital social, dentro de uma organização social, né? Então aqui eu coloquei uma imagem, né, que a gente consegue perceber que dentro da gestão da propriedade, dentro da empresa rural, dentro dessa organização, né, da propriedade agrícola, né? A gente vai precisar de direção, de controle, de planejamento, de organização, de diversos tipos de capital, do capital financeiro, do capital humano, do capital físico, do capital natural, né? Dos capitais relacionados à produção, ao mercado, né? À comercialização, ok? E o capital social, que está em vermelho, né? Então, quando a gente pensa em fazer uma boa gestão das propriedades rurais, né, através de cooperativa ou através de associações, a gente vai precisar se sindicalizar, ou através de uma outra instituição, de ONGs, de corporações, tá? Então, essa é a visão. Então, eu vou precisar ter um controle das minhas máquinas, das minhas instalações, dos meus animais, das minhas benfeitorias, dos meus cultivos, né? Eu tenho que ter um controle, um planejamento, uma organização, uma direção do meu capital natural, do solo, do meu uso da água, do clima, né? Da minha biodiversidade que já existe dentro da propriedade rural. Alguns fatores relacionados à produção, né? O ciclo de produção, né? A qualidade, o processo produtivo em si, a questões mercadológicas, né? Quem são meus fornecedores, quais são as ameaças, meus parceiros, se eu tenho contrato ou não. O meu capital humano, que a gente viu que é um principal, né? Qual é a cultura, qual é a cultura que eu tenho de produzir, o que me motiva, quais são as minhas lideranças, né? Quem eu lidero, as minhas tomadas de decisão, as inovações, responsabilidade social com aquela propriedade de colocar alimento na mesa das pessoas, né? Então, quando a gente pensa que organização, né, ela é uma função administrativa que trata de todos esses arranjos de estruturação, tanto de recurso físico como de recurso humano da empresa, no sentido que a gente consiga alcançar todos os objetivos. A organização física, ela vai referir as áreas de produção, que envolvem benfeitoria, maquinária, equipamento, insumo, outros materiais. E a organização pessoal é aquela que envolve basicamente a estrutura do cargo, salário, tarefa das pessoas que trabalham nessa empresa. Então, o cargo, a tarefa tem que estar bem definida dentro de uma organização, né? Ou escrito, qual é o seu papel, qual é a sua tarefa, ou verbal, né? Dependendo aí do tamanho e da complexidade dessa empresa rural. E aí isso vai ser extrapolado para uma organização social com ela for se integrar, né? Então a gente tem que pensar nesse monitoramento da propriedade, né? O que entra de insumo, como vai ser o plantio, o manejo das doenças, o manejo das pragas, o manejo das plantas daninhas, como vai se proceder a colheita, né? Se vai ser um produto orgânico ou não, né? Como vai ser a venda depois, né? Como é antes, com a questão de fornecedores, preço, né? Eu preciso ter ações para medir, comparar, avaliar, corrigir, né? Todo esse processo de manejo, de gerenciamento e desempenho da propriedade agrícola. O produtor
administrador, ele vai tomar decisões constantemente. E esses problemas que ele enfrenta, esses conflitos, esses problemas são os mais variados e a gente tem muito modo de resolver, né? E eles são complexos e tem que ser resolvido por partes muitas vezes, tá? A tomada de decisão, ela pode ser formalizada por uma série de processos lógicos, tá? E ordenados, uma série de passos lógicas e ordenadas. É importante, né, identificar, assim como dentro de uma organização social, identificar e definir o problema que prejudica o resultado da empresa rural, coletar os dados, os fatos, a informação do problema, identificar soluções alternativas e analisá-las, tomar a decisão frente à melhor alternativa, executar essa decisão, avaliar e assumir a responsabilidade pelos resultados. Veja que, da mesma forma como uma organização social também tem esses passos importantes, uma empresa rural, um produtor rural, ele também tem esses passos importantes na hora de resolver problemas dentro da sua propriedade. O que eu quero chegar com esse assunto é que alguns problemas que, a nível de agricultores, especialmente do agricultor familiar, é impossível de resolver individualmente. Para ele permanecer na atividade agrícola ou para ele permanecer desenvolvendo aquelas atividades dentro da propriedade, ele precisa do capital social, que é aquela dentro da figura de vermelho. Ou seja, o capital social é aquele produto da força coletiva da comunidade, né? De problemas incomuns de um grupo que vão, de maneira organizada, participar de decisões políticas que têm interesses em comum, né? Para ganhos sociais, para aprimorar benefícios que já existem, né? Para conseguir alcançar, ter acesso a alguns benefícios. O capital social vai funcionar como um aglutinador de forças para esse tipo de categoria de agricultores, tá? Eles vão ter interesse para ganhar em escala, para reduzir custos, tá? Principalmente se eles fizerem operações conjuntas de compra, venda, tá? Na realização de investimento para prestação de serviço, que exijam aí grandes investimentos, como mecanização, transporte, beneficiamento, armazenagem, entre outros. E esses benefícios só vão ser obtidos através das organizações. Por isso a aula de hoje. Por isso é importante a gente entender como se estrutura uma organização social, como resolver os conflitos, como é importante os comportamentos, as relações interpessoais, como isso funciona a nível da empresa rural. E como isso depois, através de uma cooperativa, de uma associação, sindicato, ou de uma ONG, ou de uma corporação, pode trazer resultados excelentes e em ganho, em escala, em redução de custos para esses agricultores familiares. Tá? Então, a ideia era essa, passar para vocês. Eu, inclusive, passei um link no grupo da sala, né, sobre um caso de sucesso de uma associação aqui mesmo no Mato Grosso. Espero que vocês tenham assistido.